Pessoal, continuando estudando aí as funções oxigenadas, que a gente está aqui na aula 14, na aula 13, melhor dizendo, né, o capítulo 13. A gente vai falar um pouquinho hoje, dando sequência na aula anterior. A gente falou dos ésteres, nós falamos dos sais orgânicos. A gente vai falar um pouquinho sobre os anidridos de ácidos. Então, na aula passada até cheguei a mencionar com vocês que anidrido é quando você tem o processo de desidratação de um ácido. Ou seja, em outras palavras, você vai retirar água de ácidos, tá? Podendo trabalhar aí com dois ácidos. Nós vamos ver como é que funcionam esses anidridos. A gente vai ver como é que funcionam esses cloretos, que a gente chama de cloretos de ácidos carboxílicos, tá? E a gente vai ver também, além dos anidridos, além dos cloretos, a gente vai ver aqui também como é que funcionam o que nós chamamos de ácidos sulfônicos. Assim como as outras funções orgânicas, e essa aqui tende a ser a última aula de função orgânica, depois, no próximo caderno, a gente vai começar a ver as questões pautadas e relacionadas com a isomeria. Então, a gente vai entender aqui como é que funciona essa contextualização aqui para eu formar os anidridos primeiro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos anidridos. Aqui você vai ter aqui, ó, era para ter, creio eu, uma foto, né? Nessa página aqui ela vem. Parece com algum defeitinho, né? Interessante. Eu vou aqui. Vamos ver por que está travado aqui. Deixa eu compartilhar ela de novo. Travou a página. Não sei por que está travando, viu? Abre a página de química. Sulfônico. Vamos ver se agora vai, né? Agora acho que foi, né? Então, como eu disse, ó, a gente vai trabalhar aqui com dois ácidos e vai estabelecer aqui como é que se dá essa nomenclatura, tá? Por exemplo, nesse caso específico aqui, ó, eu tenho dois ácidos C-OH, é o ácido etanóico, que é o vinagre. Aqui, idem, ó, tem o ácido etanóico, que é o vinagre. Então, quando eu coloco dois ácidos etanóicos ou dois vinagres, um próximos aos outros, o que eu vou fazer aqui? Eu vou realizar o processo de desidratação, tá vendo? Como é que eu faço essa desidratação? O que é desidratação? Desidratação você já sabe. Você vai tirar a água do composto, né? Quando você tirar a água do composto, olha o que acontece aqui, ó. Eu tirei hidroxilo em cima e tirei o H embaixo, tá? Aí, olha só, desidratou, aí formou esse composto aqui, ó.
liberando água. Esse composto aqui nada mais é do que a fusão sem água dos dois compostos, que são dois ácidos etanóicos. Então, quando isso acontece, eu vou ter a fusão a partir do oxigênio. Esse composto aqui a gente passa a chamar de anidrido etanóico, tá? Porque houve liberação de água, eu vou ter o anidrido etanóico. E esse aqui, Zé? Aqui eu tenho o ácido metanóico e aqui eu tenho o ácido etanóico. Então eu tenho aqui, ó, dois ácidos, tá? Tanto o metanóico quanto o ácido etanóico. Mesma coisa. Se eu tenho a condição desses dois ácidos estarem perto um do outro, você vai ter aqui a subtração de água desses dois ácidos. À medida que eu tenho a subtração de água aqui desses dois ácidos, ó, saiu o OH e saiu o H, eu tenho o processo de desidratação, retirada de água de dois compostos que representam o ácido carboxílico. Aí eu vou ter a fusão desse ácido com esse ácido sem água. Então, quando isso acontece, eu tenho o que nós chamamos de anidrido. Então, aqui, ó, como é que você vai estabelecer o nome dele, ó? Então, você vai colocar anidrido. Aqui você tem et, que tem dois carbonos, etanóico, tá? Metanóico. Então, só colocar direto, anidrido etanóico, metanóico. Simples e muito fácil, tá? Bom, essa é a nomenclatura oficial da IUPAC, que você estabelece. Agora, também, você vai ter a condição de utilizar a nomenclatura usual, tá? Como é que é essa nomenclatura usual? Então, você tem o nome usual do anidrido, que é derivado do ácido de origem. Então, por exemplo, o ácido etanóico, ele é conhecido como ácido acético, que a gente viu na aula passada, ou conhecido ainda mais popularmente como vinagre, tá? O ácido metanóico é aquele ácidozinho da formiga, ele é conhecido como ácido fórmico. Então, agora ficou fácil, ó. Se os dois lados da desidratação, eles compreendem compostos orgânicos com um carbono cada, você vai chamar esse anidrido aqui de anidrido fórmico, tá? Zé, e se eu tiver aqui, ó, compostos com dois carbonos cada nos dois lados? Eu vou chamar isso aqui de anidrido acético, ou também conhecido como anidrido, tá? Etanóico. Mas no caso do usual é acético, tá? E nesse caso aqui, ó, do lado de cá, eu tenho o ácido acético, é composto com dois carbonos. Desse lado de cá, eu tenho com um carbono só. Então, aqui você tem o metanóico fórmico. Então, aqui eu vou ter um anidrido acético fórmico, tá? Primeiro o acético, o nome da direita, depois o fórmico, que é o nome da esquerda. Então, bem tranquilo. Alguns detalhes com relação às propriedades desses compostos. Em se tratando de ponto de fusão e ebulição, você tem aqui compostos que polarizam para o oxigênio. Então, o que nós encontramos aqui? O oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Como ele é o elemento mais eletronegativo, ele tende a retirar elétrons dos demais compostos. E como eles são derivados inicialmente de ácidos carboxílicos que se fundem, se desidratam para formar os anidridos, tá? Você tem aqui compostos polares, mas você não tem a presença de hidroxilo após a formação do anidrido. Se você não tem a presença de hidroxilo, que representa o oxigênio ligado ao hidrogênio diretamente, você não tem, então, as pontes de hidrogênio, ou as ligações de hidrogênio, tá? Então, a tendência é que eles apresentem a temperatura de ebulição e fusão mais baixa, quando comparado aos álcoois e aos ácidos carboxílicos, tá?
Em se tratando de massas, ou de fase de agregação aqui, de massas moleculares, tá? De fase de agregação, então você tem um detalhe interessante. Quando eles estão a temperatura ambiente, eles podem estar, então, tanto na fase sólida, quanto na fase líquida. Em relação à densidade, a densidade dos anidridos, elas normalmente elas são superiores à densidade da água. Com relação à solubilidade, eles são solúveis em solventes orgânicos, mas pouco solúveis em águas. Solventes orgânicos entendam como, por exemplo, algumas acetonas, como a própria propanona, que é a própria acetona, que serve como removedor de tinta ou de esmalte, tá? Que é utilizado industrialmente. Aí você vai ter aqui algumas aplicações. O anidrido acético, ele é responsável, ou ele é utilizado também na síntese do acetato de celulose, tá? Que é muito utilizado em indústrias têxteis e também para confecção, algo que pouco se vê hoje, quase não se utiliza mais, que são os famosos filmes fotográficos, né? Uma vez que hoje em dia as fotos quase todas são digitais, tá? E além disso, você tem alguns outros anidridos derivados de ácidos, que é o fitálico, por exemplo. Ele é utilizado na fabricação de resinas, de plásticos, corantes, tá? E servem também como indicação de caráter ácido ou base através daquela substância fenolftaleína, tá? Então, essas são as características dos anidridos. A partir do momento que eu tenho a aproximação de dois ácidos carboxílicos, esses dois ácidos carboxílicos, eles sofrem desidratação para formar, então, o que nós chamamos de anidrido. Então, é tranquilo. E agora aqui a gente vai ver os cloretos. Cloreto está aqui, né? Quem são esses cloretos de ácidos carboxílicos? Como é que eles são formados e como é que eles se apresentam aqui de forma bem objetiva? Então, vamos lá. O que é um cloreto de ácido carboxílico? Lembre-se sempre que o cloreto, você tem o ácido carboxílico, você tem o C-O, vamos lembrar aqui, ó, e aqui fica a hidroxila, né? OH, tá? Que é o radical do ácido carboxílico. O que você vai fazer no cloreto? Você vai subtrair a hidroxila, você vai retirar a hidroxila, e no lugar da hidroxila, aqui na ligação, você vai colocar aqui um ânion cloreto, tá? Simples assim. Então tá vendo, ó? Todo lugar que outrora era ocupado pela hidroxila, agora ele passa a ser ocupado pelo ânion cloreto. Aqui, idem, ó, teria OH aqui, teria OH aqui. Agora ele está sendo ocupado pelo ânion cloreto. Só isso, Zé. Só isso. Aqui eu teria, então, o ácido benzoico, se não fosse aqui um cloreto. Aqui eu teria o ácido metanóico, se não fosse o cloreto. Aqui eu teria o ácido etanodioico, se não fosse os dois cloretos. Exatamente, tá? Mas aí, com os cloretos, nós vamos ter aqui uma condição interessante. Então, só para a gente ver aqui, na verdade está na extensão da página, não na outra página. Então, como é que é a nomenclatura, Zé? Como é que eu estabeleço a nomenclatura? Muito fácil. Você coloca cloreto de e o nome oficial do ácido, tá? Então esse ácido ele termina em ico e termina em ila, Zé? Pode ser. Então você tem cloreto de prefixo, a parte interna aqui, que lembra o ácido, ou o próprio hidrocarboneto que dá origem a um ácido, e o final, normalmente, a gente termina em oila, tá? Dependendo da circunstância. Só para a gente ver aqui, ó. Olha só. Esse aqui é o ácido metanóico, né? Também conhecido como ácido fórmico. Se saiu a hidroxila de cá, ó, e entrou o cloreto,
Como é que eu vou estabelecer o nome deles? É cloreto de metanoíla. Aí você coloca aí, ó, o ila no fim, tá? Metanoíla. Aqui, mesma coisa. Aqui eu tenho ácido etanóico. O que vai acontecer aqui, ó? Tirei aqui a hidroxila, então vai ficar cloreto de etanoíla. Simples assim, tá? Aqui a gente tem um ácido benzoico, né? Tirei a hidroxila, então vai entrar aqui o cloreto. Então vai ficar cloreto de benzoíla. Tá aqui, ó. Então é muito tranquilo. Não tem rosco aqui, tá? É muito fácil. Se você quer estabelecer a nomenclatura usual, qual que é a diferença aqui, ó? Quase que mesma coisa da nomenclatura oficial, só que você vai usar o nome usual do ácido. Por exemplo, se o ácido é o ácido metanóico, você vai usar a nomenclatura usual dele, é o ácido fórmico, tá? Então fica fluoreto, cloreto de formoíla, por exemplo. Então tá aí, ó, ou formila, né? Então aqui você tem, ó, o ácido fórmico, ele vai para cloreto de formila. Você tem o ácido acético, você tirou aqui a hidroxila e entrou no lugar o cloreto, fica cloreto de acetila. E assim sucessivamente. Nossa, mas isso aí até que é fácil, né? Tecnicamente, sim. Tranquilo. Algumas propriedades que nós vamos ter aqui interessantes. Nesse caso aqui, eu vou ter os pontos de fusão e de ebulição, e se tratando aqui dos cloretos. Tá? O que eu tenho, Zé? Olha, você tem a condição de polarização para o cloro, porque o cloro é um elemento de elevada eletronegatividade, tá? Então, embora eu tenha aqui os cloretos, o ponto de ebulição dele é menor do que os ácidos orgânicos, que são os ácidos carboxílicos. Por quê? Porque no ácido orgânico eu tenho ligação de hidrogênio. No cloreto, eu não tenho ligação de hidrogênio. Mas, em contrapartida, embora os pontos de ebulição sejam mais baixos do que os ácidos carboxílicos, eles são mais elevados comparado aos ésteres, tá? Que apresentam uma cadeia carbônica detentora de uma massa molecular próxima a ele. Com relação às fases de agregação, os cloretos que apresentam uma massa molecular baixa, normalmente eles são líquidos. Entenda como massa molecular menor, compostos mais curtos, com redes menores de carbono. E aqueles que apresentam massa molecular maior, compostos mais longos, normalmente eles são sólidos, tá? Uma coisa interessante, quanto à densidade, eles são muito densos, eles são mais densos, aliás, do que a água. Então, a tendência, quando você coloca o cloreto misturado à água, ele ficar no fundo, tá? Solubilidade. Ele se dissolve em solventes orgânicos, como o álcool e cloroformo, mas eles são muito pouco solúveis em água, tá? Aplicações. Produção de compostos orgânicos, como éteres, como ésteres e como ácidos carboxílicos. Então, tranquilo, tá? Fácil e sossegado. Bom, Zé, aí faltou esse ácido aqui que a gente chama de ácido sulfônico, né? Como é que eles são, como é que eles são formados, como é que é a jogada aí quanto a esses ácidos. Então, aqui nós vamos ter um radical, que é o radical sulfônico, que a gente chama de grupo sulfônico. O que é esse grupo sulfônico? Só para você ter uma noção, se a gente estivesse trabalhando aqui com ácido sulfuroso, eu teria um composto aqui que seria H2
SO3, né? Mas o que vai acontecer aqui nesse caso? Você vai subtrair, tá? Ou você vai substituir um ou mais hidrogênios, tá? Do hidrocarboneto dele derivado. Ah, eu vou substituir, Zé? Sim, você vai substituir, estabelecendo aqui um novo ligante, que apresenta, então, esse novo hidrocarboneto. Então, aqui, ó, eu vou ligar numa cadeia, por exemplo, o radical metil. Eu vou ligar na cadeia aqui, ó, o radical etil. Eu vou ligar aqui ó, o radical fenil, ou benzil. Tá? Então, é tranquilo. Ah, mas como é que eu vou dar o nome para esse tipo de ácido? Sempre você vai colocar o nome ácido, seguido do nome do hidrocarboneto, mais o que você tem aqui como o sulfônico correspondente. Tá? Só para a gente ter uma noção, olha os exemplos aqui. Ó. Olha para esse aqui. Ó. Aqui eu tenho o radical metano, que é um radical metil. Então, o hidrocarboneto correspondente é o metano. Então, como é que eu estabeleço aqui? Ó? Ácido, metano, tem esse radical, é sulfônico, SO3H. Tá? Então, aqui eu vou ter o ácido, metano, sulfônico. E aqui, Zé, aqui eu tenho 2 carbonos, e aqui eu tenho o ácido sulfônico, né? Então, aqui você pode chamar também de ácido etano sulfônico. Tranquilo, tá? Etano ligado ao radical sulfônico. E aqui, Zé, aqui você tem o anel benzênico, tem o radical benzeno. Então, aqui você tem o ácido benzeno e mais o radical que ele segue, sulfônico. Bem tranquilo também. E aqui você tem o ácido, tá? Nós temos aqui o ácido com 3 carbonos. Então, 3 carbonos é o derivado do hidrocarboneto propano. E está ligado ao carbono do meio, o radical sulfônico. Então, você tem que indicar aqui na fórmula, tá? Aí você vai colocar o ácido propano 2 sulfônico. Então, bem tranquilinho, bem bobinho, bem direto e bem objetivo. Em todas as condições aqui, se tratando de funções orgânicas, tá? Desses anidridos, desses ácidos, desses cloretos e desses ácidos sulfônicos. Então, muito tranquilo. Aí você fala assim, Zé, mas quais são as propriedades que eu vou ter para esses ácidos sulfônicos? Bom, ponto de fusão e ebulição. Então, eles vão ter aqui ponto de fusão e ebulição bastante elevados, tá? Normalmente, eles podem chegar a ter pontos de fusão e ebulição até mesmo superior aos dos ácidos carboxílicos que apresentam tamanho de massa molecular parecido. Quanto às fases de agregação, normalmente eles se apresentam, se manifestam na fase sólida, cristalina, tá? Quanto à solubilidade, eles são bastante solúveis em água, e a sua solubilidade também estende-se aos sais que estão alocados aí com bário, cálcio e chumbo. Então, tranquilo. Aí nós vamos ter aqui, ó, densidade. São mais densos que a água, então você mistura, ele vai ficar na região do fundo, tá? As aplicações aqui, ó, os mais importantes, eles são os compostos aromáticos, e aqui nós temos o ácido benzeno sulfônico, que é utilizado na formação de detergentes, que são compostos emulsificantes que favorecem a extração de elementos gordurosos, tá? E também aqui, ó, está relacionado à formação
de medicamentos à base de sulfa, que é um tipo de antibiótico específico, que formam sais solúveis. Então, bem tranquilo, bem sossegado. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas atividades para a sala. Aí vai dizer assim na primeira atividade. Industrialmente, o anidrido acético, que é o 3, é obtido pela reação entre o composto 1 e o composto 2, conforme equacionado a seguir. Então, aqui no composto 1, eu tenho o sal orgânico, e esse sal orgânico aqui nós chamamos de etanoato de sódio, tá? Que está reagindo com o composto 2, que aqui eu tenho um cloreto, e esse cloreto aqui com 2 carbonos, a gente vai chamar de cloreto de etila. Então, o etanoato de sódio mais o cloreto de etila, aí você vai ter a formação aqui, ó, desse composto 3, que ele me diz aqui no enunciado, que é o anidrido acético. Por quê? Saíram aqui, ó, o Na e saiu aqui o Cl. Então, em vez de eu ter uma desidratação aqui, ou seja, em vez de eu ter aqui uma saída do elemento água, eu tive a saída do elemento aqui, ó, sal de cozinha, que é o NaCl, e isso eu tenho, então, a formação do sal, beleza? Então, ele pergunta os nomes oficiais do composto 1 e 2. Isso aqui, então, é o etanoato de sódio, e aqui é o cloreto de etila. Ou etanoíla também, tanto faz. Pode ser etanoíla ou etila, tá? Etanoíla. Então, daria a letra B de bola aqui, ó. Aí eu marcaria a alternativa B, nesse caso aqui, tranquilo. Que seria a alternativa aí com mais plausibilidade. No exercício 2, ele vai te dar uma sequência aqui de compostos, hidrocarbonetos, para você poder identificar esses compostos, para você estabelecer aqui as regras pré-concebidas desses 4 compostos. Aí vai dizer assim, ó, sobre os compostos dados a seguir, analise as informações, tá? Que nós temos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. As proposições. Aqui eu tenho C dupla O, aí eu tenho um radical aqui, ó, com 2 carbonos, etil. Então, esse aqui, no caso, nós chamamos de éster, tá? Então, o primeiro composto aí é um éster. O segundo composto aqui, ó, eu tenho C dupla O, aí eu tenho um C dupla O aqui, ó, CO, aí eu tenho COO, aqui eu tenho CO dupla O, e tem aqui um radical metil. Então, como eu tenho aqui uma situação onde eu tenho C dupla O, eu tenho o que nós chamamos aqui de anidrido acético. Então aqui você vai ter um anidrido acético? Vou. Por quê? Porque aqui, ó, eu tive a saída de água, desidratação. E esse aqui, Zé? Esse aqui eu tenho C dupla O direto. Esse aqui eu tenho uma cetona. E esse aqui eu vou ter, então, com esse radical no fim, que é o sulfônico, aqui eu já vou ter um ácido sulfônico.
Aí vai dizer assim, pertence respectivamente às funções orgânicas anidrido de ácido, éster, éter e ácido sulfônico. Então, esse primeiro aqui, ó, é um éster. O segundo aqui é um anidrido. O terceiro aqui é uma cetona. E aqui você tem um ácido sulfônico. Então, a primeira aqui está falsa, tá? De acordo com a IUPAC, os compostos 1 e 2 são denominados, respectivamente, etanoato de etilo. Então, vamos lá. O éter aqui, ó, do lado esquerdo tem 2 carbonos. Etanoato de etilo, tá certo? E esse composto aqui, ó, eu tenho um anidrido etanóico. Então, aqui eu tenho um composto, ó, e aqui você vai ter um anidrido etanóico. Tenho carbono aqui, eu tenho outro carbono aqui, então vai dar o carbono 2 etanóico. Nesse caso, eu tenho uma cetona, só 1 e 2, né? De acordo com a IUPAC, os compostos 3 e 4 são denominados respectivamente. Vamos lá. 3, metox propano. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Tá? Então ele está dizendo aqui se o composto 3, ele é conhecido como metox propano. Na verdade, aqui, ó, o composto 3, se você pegar todo o composto aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 carbonos. Aqui fica dupla O, mas aqui eu tenho, na verdade, o que nós chamamos de butanona, não metox propano. Isso aqui é butanona, tá? E no outro composto aí, ó, no composto 4, você vai ter o ácido etano sulfônico. Não é metano, ó. Aqui eu tenho o etano, sulfônico. Pertence respectivamente às funções orgânicas éster, tá certo? Anidrido de ácido, tá certo? Cetona, tá certo? E aqui você vai ter o ácido sulfônico. Também está correto. Ele vai dizer assim, os compostos 3 e 4 são denominados, respectivamente, etil metilcetona e ácido etano sulfônico. Aqui eu posso colocar, se eu quiser, etil metilcetona, ou eu posso colocar direto butanona, mas está correto, tá? Aí você vai ter aqui, ó, está pedindo os corretos aqui, vai ser 2, 4 e 5. 2, 4 e 5, você marcaria aqui a alternativa D de dado. Tranquilo, né? Aí diz assim, sobre o composto dado a seguir, marque a alternativa correta. Aí ele vai dizer assim para você, sobre esse composto aí que ele vai te passar aí, ó. Função orgânica dele. Aqui também a gente vai ter um anidrido, né? Função orgânica. E qual anidrido que eu vou ter aqui, ó? Se aqui eu tenho, do lado esquerdo aqui, eu tenho 2 carbonos, eu vou ter também do lado de lá 2 carbonos. Então, eu vou ter aqui anidrido, que a gente pode chamar de acético, ou anidrido etanóico, tá?
que é um anidrido derivado de um ácido carboxílico. Então, você viria aqui e marcaria a letra D. Então, tranquilo também. Exercício bem bobinho, bem facinho. Aí vai dizer assim, ó. Escreva as estruturas correspondentes às nomenclaturas a seguir. Aí você vai ter que fazer cada uma delas, né? Deixa eu fazê-las aqui. Vamos lá. Ácido 3-metil benzeno sulfônico. Letra A. 3-metil benzeno sulfônico. A gente pode fazer assim, ó. Eu posso estabelecer o ácido sulfônico, 3-metil, né? 3-metil benzeno sulfônico. Isso. Então seria tranquilo aqui. O 2 é o anidrido propanóico. Então, anidrido propanóico. Deixa eu fazer aqui. Anidrido propanóico. Vou fazer um anidrido já propanóico, né? Vou fazer ele direto aqui já. Você vai desidratar um ácido. Beleza. O 3 seria o cloreto de formila. Cloreto de formila. 3 não, D, C, né? Agora o D é o 2,3 dimetil cloreto de benzoíla. Tudo também tranquilo. Dois vírgula três dimetil cloreto de benzimilo, tá? E aqui, ó, o 4, tu vai ter o ácido, 4 não, letra E. Eu vou ter o ácido para clorobenzeno sulfônico. Para cloro, né? Benzeno sulfônico. Então, essa questão aí é questão 4, né? Vou colocar as formas para vocês aí.
Aí seriam as fórmulas deles aí, tá? Resolução. De acordo com o que ele está pedindo aí. Aí na questão de número 5 aí, ele vai pedir para você colocar os nomes, né? Denomine os compostos a seguir de acordo com a regra da IUPAC. Aqui você tem um ácido sulfônico, aqui eu tenho um cloreto de ácido, tá? Então aí na letra A, pode colocar aí, ó, um ácido com 4 carbonos. No carbono 2 eu tenho um radical sulfônico. Você vai ter o ácido butano 2 sulfônico, já direto assim, bem objetivo, tá? Na letra B aí, ó, você tem o que a gente chama de anidrido, né, dos dois lados, ó. Você tem o anidrido de ácido benzoico. Então você pode colocar na letra B anidrido benzoico. Na letra C, peraí, deixa eu... Então aqui eu tenho anidrido benzoico. Na letra C, olha que eu vou ter aí, ó. Na letra C eu vou ter o cloreto, que a gente chama de benzoíla, na letra C. Cloreto de benzoíla, que é tranquilo também, tá? Na letra D, você tem cloreto dos dois lados aí, né? Então, você vai colocar assim, ó. Na letra D, cloreto de propano di, porque eu tenho dois, né, radicais, de oila. Então, fica cloreto de propano de oila. E o último aí, a letra E, você tem um radical benzeno ligado a dois ácidos sulfônicos. O que você tem que fazer? Você tem que indicar onde estão esses ácidos sulfônicos, né? Se eu colocar o primeiro carbono aqui, ó, para a função orgânica do ácido sulfônico, o segundo carbono que tem que estar, o segundo carbono tem que estar no carbono 3, então fica carbono 1, 2 e 3, né? Então aí você vai colocar o nome dele de ácido benzeno 1,3 disulfônico. Então ácido benzeno 1,3, tá? Disulfônico. Então é tranquilo, bem direto e bem objetivo. Lembrando vocês que, para aqueles que ficaram eventualmente em recuperação de biologia, que vai ser feita na semana que vem, pelo Forms, ou recuperação de química, a matéria é a mesma da mensal, tá? Coincidentemente, se não me engano, são as aulas tanto na química quanto na física, quanto na biologia, são as aulas conteúdo das aulas 5 à aula 10, né? Em ambas as matérias. Então, é a mesma da avaliação, tá? Que nós tivemos na prova mensal. No mais, vocês colocam para mim, por favor, aí o presente de vocês, tá? Presente aí no chat. E como nós não nos veremos mais até agosto, eu desejo a vocês um bom recesso, vamos chamar assim, né? Para vocês, até para aqueles que estão tranquilos aí de nota, vai ser umas férias, né? Mas aqueles que estão meio tranquilos, 2 semanas. Então, bom recesso, tudo de bom aí, felicidade, máscara, tá? E bastante responsabilidade para a gente, até o final do ano, quem sabe, e até nos próximos meses aí, nós consigamos efetivamente vencer essa pandemia. Abraço, tchau, tchau. Tchau, Zé. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, Alice. Tchau, Luísa Rocha.